Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 51. Pagar as dívidas dos prédios de igrejas. Alegro-me com vocês, na perspectiva de livrar de dívidas os prédios de igrejas. Quanto se poderia ter economizado se todos os anos se fizessem esforços extras nesse sentido? Não há necessidade de nossas casas de culto continuarem ano após ano com dívidas. Se todo membro da igreja cumprir o seu dever, pondo em prática a renúncia e o sacrifício próprio pelo Senhor Jesus, de quem é possessão adquirida, para que sua igreja possa estar livre de dívidas, estará honrando a Deus. Os grandes centros do Senhor, seus instrumentos, não devem ter nenhuma dívida. Todos os anos, muitas libras estão sendo engolidas pelos juros de dívidas. Se todo esse dinheiro fosse usado para liquidar o débito principal, a dívida não estaria roendo e sempre roendo. Fazer dívidas é uma atitude muito infeliz e inapropriada. Seria muito melhor se o dinheiro necessário para a construção pudesse primeiro ser obtido por intensos esforços e a igreja fosse inaugurada livre de dívidas. Ao construirmos uma casa para o Senhor, por que não tornamos uma regra empenhar zelosos e persistentes esforços para que ela lhe seja dedicada livre de dívidas? O Senhor me mostrou que não há necessidade de deixar dívidas sobre nossas casas de culto na Austrália ou na Nova Zelândia. Uma dívida, em cada caso, significa negligência das coisas especiais e sagradas de Deus. Por causa do egoísmo, as coisas comuns são postas em primeiro lugar e absorvem toda a atenção. Deve-se demonstrar ao tabernáculo de Deus a mais elevada honra. Qualquer outra consideração deve ocupar o segundo lugar. As nossas ideias devem ser elevadas, enobrecidas e santificadas. Por causa dos filhos, dos parentes e amigos, os pais têm condescendido com o mundanismo e a cobiça. Tem-se usado dinheiro quando e onde não podia honrar a Deus, em coisas que têm causado prejuízo evidente. Liberalmente se tem dado presentes aos filhos, parentes e amigos, enquanto as doações feitas para aquilo que o Senhor honra têm sido diminuídas e restringidas tanto no valor quanto na frequência. O desprendimento e o financiamento de igrejas. A pergunta padrão que todo cristão deve fazer a si mesmo é: eu tenho no meu íntimo amor a Jesus? Amo seu tabernáculo? É o meu amor a Deus e ao meu Redentor tão forte que me leva a negar o eu? Quando vem a tentação de condescender com a satisfação e o prazer egoísta, não devo eu dizer: não gastarei um centavo para a minha satisfação própria, enquanto a casa de Deus estiver financiada ou sob a pressão da dívida? Não deve Cristo ter a nossa primeira e mais elevada consideração? Não deve Ele exigir esse sinal de nosso respeito e lealdade? Essas mesmas coisas constituem a base da vida de nosso coração, tanto no círculo familiar quanto na vida da igreja. Se o coração, a alma, as forças e a vida forem inteiramente submissos a Deus, se o afeto for dedicado completamente a Ele, vocês permitirão que Deus seja supremo em todo o serviço de vocês. O resultado será um senso do que significa participar com Jesus do empreendimento sagrado. O edifício erguido para a adoração a Deus não será deixado paralisado pela dívida. Parecerá quase uma negação de sua fé permitir tal coisa. Carta 52, 1897. Igrejas endividadas são uma desonra para Deus. O fato de nossas igrejas estarem sobrecarregadas de dívidas é uma desonra para Deus. Essa situação não precisa existir. Isso revela a administração errada do começo ao fim, e é uma desonra ao Deus do céu. Leiam e estudem com oração o capítulo 4 de Zacarias. Depois, leiam o capítulo 1 de Ageu e vejam se essa descrição não se aplica a vocês. Enquanto têm pensado muito em si mesmos e em seus próprios interesses,
ou tem negligenciado se levantar e construir, ou enquanto tem construído com dinheiro emprestado, vocês não fazem doações para libertar de dívidas os edifícios das igrejas. Vocês não vão levar em consideração o que devem fazer? Ano após ano vai se passando e quase nenhum sacrifício se faz para diminuir a dívida. Os juros engolem o dinheiro que deveria ser usado para pagar o montante. Por que as dívidas permanecem? Servos negligentes. Essa é a acusação que Deus faz aos que estão nas igrejas. Não se faz sua vontade quando se deixa que as coisas sagradas permaneçam numa condição de abandono e negligência. O sacrifício próprio e a abnegação em cada igreja mudariam a ordem das coisas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 8. Quando esse ouro e essa prata são usados para finalidades egoístas, para satisfazer a ambição, o orgulho ou a condescendência egoísta, como se tem feito, Deus é desonrado. Será que aqueles que ocupam posições representativas devem estar tão profundamente adormecidos que não compreendam que as condições existentes resultam de negligência de sua parte? Quando o povo escolhido por Deus embeleza suas próprias casas e emprega o dinheiro de Deus em várias coisas para sua própria satisfação, sabendo que esses mesmos recursos, assim usados, deveriam ser empregados para conservar a casa de Deus nas melhores condições, para que nenhum fundo seja tirado do tesouro para custear as despesas, não pode ser abençoado. Tenho uma mensagem do Senhor. As igrejas precisam despertar de sua sonolência e pensar nessas coisas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos nós, como famílias, apropriando-nos da prata e do ouro do Senhor para fins egoístas, nada fazendo para aliviar a dívida de sua casa? As igrejas estão sobrecarregadas de dívidas não porque delas lhes seja impossível se libertar, mas por causa da condescendência egoísta da parte dos membros. Deus é desonrado com essa negligência e, se ele restringir seus recursos, não sejam cegos quanto à causa. Quando vocês colocarem o Senhor em primeiro lugar e reconhecerem que a casa dele é desonrada pela dívida, Deus vai abençoá-los. Manuscritos 116, 1897. Necessidade de conselho e cooperação. Prezado irmão, em todos os atos que praticar, você precisa saber que está agindo de tal maneira que não seguirá seu próprio juízo, mas o conselho conjunto de seus irmãos. Você fracassou nessa tarefa, trabalhando independentemente demais. Pode tomar dinheiro emprestado. No entanto, você tem levado em consideração o parecer de seus irmãos em seus planos de construção? Tem se unido a eles e eles a vocês? Não se deve permitir que a mente e o juízo de uma pessoa se tornem regra em todos os casos em que se trata da construção de uma igreja. Isso abrange cada membro da igreja que possa assumir responsabilidades. E o pastor não é o único que deve fazer essa obra. Essa é a lição que você deve aprender: buscar o parecer e o julgamento de seus irmãos e não avançar sem a opinião, o conselho e a cooperação deles. Carta 49, 1900. Frouxidão imperdoável. Foi-me apresentada a frouxidão com que muitas igrejas têm incorrido em dívidas e permanecido nelas. Em alguns casos, recai sobre a igreja um débito constante, devendo ser pagos juros contínuos. Essas coisas não devem nem precisam acontecer. Se houver aquela sabedoria, tato e dedicação demonstradas pelo Mestre, que Deus requer de cada um de seus servos, haverá uma mudança nessas coisas. A dívida será quitada. A abnegação e o sacrifício próprio farão maravilhas no sentido de promover a espiritualidade da igreja. Cada membro da igreja deve fazer alguma coisa, que os adoradores se conscientizem de maneira incisiva quanto à necessidade de cada um desempenhar a sua parte.
o colégio e a igreja de, nome do local, ocultado. Não precisam estar sobrecarregados de dívidas, como estão. E isso revela uma mordomia insensata. Deus requer desprendimento. Ele pede ofertas dos que podem dar, e até mesmo os membros mais pobres podem fazer sua pequena parte. E, quando tiverem vontade de fazer isso, Deus abrirá o caminho. O Senhor não está contente com essa administração. Não é seu propósito que a causa seja atravancada pela dívida. A abnegação habilitará os que nada fizeram no passado a fazer algo tangível, a demonstrar que creem nos ensinos da palavra, que creem na verdade para este tempo. Idosos e jovens, pais e filhos, todos devem demonstrar sua fé pelas obras. A fé se aperfeiçoa pelas obras. Estamos nas cenas finais da história da Terra. No entanto, há poucos que reconhecem isso, pois o mundo se interpôs entre Deus e a alma. Carta 81, 1897. Construindo a igreja e a escola em Avondale. Há ocasiões em que se consegue muito pelo esforço unido, rápido e persistente. Foi marcada a data para a abertura de nossa escola, mas nossos irmãos nas colônias estavam esperando adiamento. Por muito tempo tinham esperado que se abrisse a escola e estavam desanimados. Ainda havia muito trabalho a fazer nos prédios escolares e nossos recursos estavam esgotados. Em vista disso, os construtores disseram que não se podia fazer a obra no prazo determinado. Mas nós dissemos que não devia haver mais delongas. A escola deveria se abrir na ocasião pré-estabelecida, de modo que apresentamos o assunto à igreja e pedimos voluntários. 30 homens e mulheres se ofereceram para o trabalho. Embora para eles fosse difícil dispor de tempo, um grande grupo continuou no trabalho dia após dia até os edifícios estarem finalizados, limpos, mobiliados e prontos para ser usados no dia estabelecido para o início das aulas. Ao chegar o tempo de construir a casa de culto, houve nova prova de fé e lealdade. Tivemos uma reunião para considerar o que devia ser feito. O caminho parecia cercado de dificuldades. Alguns disseram: terminem um pequeno edifício e, quando entrar dinheiro, aumentem-no, pois é possível que não possamos completar nessa ocasião uma casa como a que desejamos. Outros disseram: esperem até que tenhamos dinheiro para construir um templo confortável. Era isso que nós pensávamos fazer, mas me veio a palavra do Senhor no período noturno: levantem-se e edifiquem sem demora. Decidimos então lançar mão da obra e andar pela fé para estabelecer um começo. Logo na noite seguinte, chegou da África do Sul uma ordem de pagamento de 200 libras. Era uma doação do irmão e da irmã Lindsay, da cidade do Cabo, para nos ajudar a construir a casa de culto. Nossa fé tinha sido provada. Nós havíamos decidido começar a obra, e o Senhor agora punha em nossas mãos essa grande dádiva com a qual poderíamos começar. Com esse incentivo, a construção foi iniciada com empenho. A junta escolar deu o terreno e 100 libras. Mais 200 libras foram recebidas da União, e os membros da igreja deram o que podiam. Amigos que não pertenciam à igreja ajudaram, e os construtores doaram uma parte de seu tempo, o que equivalia a dinheiro. A construção foi terminada assim, e nós temos esse belo templo, capaz de acomodar 400 pessoas sentadas. Damos graças ao Senhor por essa casa na qual podemos adorá-lo. Ele conhece todos os apertos pelos quais passamos. Ao se levantarem dificuldades, o pastor Haskell, que supervisionava o trabalho, reunia os obreiros e fervorosamente oravam pedindo a bênção de Deus sobre eles e sobre o trabalho. O Senhor ouviu as orações e a casa foi terminada dentro de 7 semanas. Review and Herald, 1 de novembro de 1898. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje possamos clamar ao Senhor sabedoria
e possamos ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, e que através desses recursos a obra da pregação do Evangelho possa avançar cada vez mais e mais. Que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.